E se você se identificar tão com o seu próprio sexo, você só vai querer transar com pessoas do mesmo sexo. É aquele machão peludo que quer o outro machão peludo, igual a ele. Eu sempre fui um sujeito normalmente corajoso. Eu tinha a dose de coragem que eu achava que era obrigatória para todo ser humano. E que se eu ficasse abaixo daquilo, eu ia morrer de vergonha. Por exemplo, quando eu era moleque, se viu o sujeito maior bater em mim, eu pensava assim, bom, eu vou apanhar pra caramba, mas eu não vou correr. Eu vou apanhar honradamente. E vou tentar dar umas poeadas. Não vou pedir socorro pra ninguém. Não vou chamar meu irmão, não vou chamar meu pai. Isso para mim parecia normal. Porque na época isso era o normal. Aos poucos isso foi sendo perdido. E um sujeito que era apenas, vamos dizer, um cara medíocre, se transforma pelo padrão novo num absurdo de coragem. A pessoa fala, não, Olavo é corajoso. Eu falo, não é corajoso. O Olavo apenas foi educado numa outra época, minha gente, onde era normal jamais correr. Qualquer, representante macho da espécie que corresse estava desqualificado. Daí, para começar, isso é machismo. Eu digo, tá bom, então nós não vamos praticar o machismo, não, vamos praticar o feminismo. Então nossa primeira obrigação é chorar e sair correndo. Eu digo, mas se pode o feminismo, por que não pode o machismo? Se existem fêmeas e machos, então qual é o problema de que as fêmeas sejam fêmeas e os machos sejam machos? Eu não consigo entender que exista um problema nisso, porque qualquer bicho entende uma coisa dessa. Quer dizer, você tem as funções. Por exemplo, eu não posso amamentar crianças, por mais que eu me esforce. Não sai nada. Eu não posso ficar grávido. Certo? Às vezes olha a barriga. Não se iludam, não é gravidez. Eu não tenho essa capacidade. Então, não adianta eu querer desempenhar esses papéis. Então, você pode pensar, não, seria melhor ser mulher. Bom, talvez até fosse, mas é uma mera hipótese. Não é uma coisa real. Se você fizer operação de mudança de sexo, bom, a operação de mudança de sexo pode tirar algumas coisas de você, mas não pode pôr nada lá. Não vão botar um útero em você, útero, ovário, etc, etc. Então você não vai propriamente ser uma mulher, você vai ser a imitação melhor que você conseguir. Tá certo? E a melhor hipótese você vai ficar meio caminho. Então isso quer dizer que a condição, não digo sexual, não, mas sexuada, como dizia o Cunha Marias, é uma fatalidade. É uma coisa que veio para ficar. Algumas pessoas gostam disso. Gostam de pertencer ao sexo, outras não gostam, mas gostando ou não gostando não vai. O que é o gostar ou não gostar? São opiniões que você tem, são ideias que você tem. Não fazem parte da sua presença real. Então, o que pode haver de anormal em você aceitar aquela cota que lhe coube? Digo, olha, é assim, vai ficar assim, Eu digo, olha, se eu fosse menina, eu podia sair correndo, talvez fosse mais saudável para mim. Mas como eu sou macho, eu vou ter que ficar aqui e aguentar e apanhar com honra. É a parte que me cabe. Se você rejeita isto, você está rejeitando toda a estrutura do cosmos. Você saiu da realidade na mesma hora. Porque nem o dado mais óbvio, que é a forma do seu corpo, você está aceitando. Mesmo que você tenha conflito disso. Tem muitas pessoas que têm conflito. Se tem conflito, melhor ainda. Porque você vai poder viver a sua situação mais consciente do que ela tem de problemático. A condição sexuada nos impõe uma espécie de humildade. Nós só temos o potencial do nosso próprio sexo. Nós não temos o do outro. Nós podemos imaginá-lo, podemos até compreendê-lo, mas não podemos vivenciá-lo. Está entendendo? Então, no sonho, você pode, como no livro do Hermann Hesse, O Lobo da Estepe, o sujeito vira mulher, depois vira homem de novo. É o sonho de muita gente hoje. Mas nós sabemos que isso só acontece no sonho.
E, vamos dizer, o sonho te revela possibilidades que você não pode realizar fisicamente. Tá? Então, por exemplo, você aceitar a forma do seu corpo, mesmo não gostando dela, hein? O sujeito ora no espelho, assim, lembra no filme Silêncio dos Inocentes, né? Tem aquele sujeito feio pra danar. Ele sonhava em virar uma mulher bonita. Eu falava, meu filho, mas... você não é a Sharon Stone, tá certo? Você é o Lula. Foi o que foi possível fazer por um momento, né? Então, você aceitar isso, mesmo estando consciente da tensão, é conhecer a estrutura da realidade. Tá entendendo? Agora, o sujeito também ele pode estar tão identificado ao seu próprio sexo, que ele não chega a compreender o outro. O macho que acha tão bom ser macho que ele entende a fêmea como uma espécie de defeito. O que é isso? Falta de imaginação. Entendeu? Porque a imaginação faz parte da compreensão da presença do ser. Aquilo que você tem, vamos dizer, como efetividade. O que você não tem é o potencial não realizável, mas que pode e deve estar presente como tensão. Entendeu? Então, e se você se identificar tão com o seu próprio sexo, você só vai querer transar com pessoas do mesmo sexo. É aquele machão peludo que quer o outro machão peludo, igual a ele. Uma vez eu li um negócio que era o pessoal da sauna gay reclamando que aquilo estava virando uma pouca vergonha porque estava sendo frequentado por travestis. Então eles querem dizer, não, nós vem aqui procurar os machos peludos, porque agora vem este cara com 2 peitos. Isso é uma síntese? Quer dizer, é claro que isso é demência, tudo isso é fuga da realidade. Porque a condição sexuada, ela é tensional. E é só graças a esta tensão que é possível a convivência entre homens e mulheres. Senão não seria. Então, os elementos de feminilidade que existem na sua imaginação permitem que você compreenda a mulher. Senão você não poderia compreendê-la. Tá certo? E você acharia estranho. Se você acha estranho, então você já entrou no clube do machão. E disto para a viadagem é um passo. Tá compreendendo? Então, eu não sou tão macho quanto esses caras. É isso? É aquele negócio do diálogo político gaúcho, político mineiro. O gaúcho ficou bravo e falou, Vossa Excelência, fique sabendo, Vossa Excelência, que lá no Rio Grande do Sul nós somos tudo macho. E o mineiro disse, bom, lá em Minas nós somos metade macho, metade fêmea. Então, este é um exemplo, vamos dizer, de uma revolta imbecil contra a condição da realidade. Tá certo? Com um pouco de análise, você entende que a condição, né, de macho e fêmea não altera a sua pertinência à espécie. Pertence exatamente à mesma espécie. Então isso quer dizer que a diferença não é absoluta, ela é só sobre certos aspectos. Entendeu? E ela sendo só sobre certos aspectos, ela não lhe permite nem a desidentificação com o seu sexo, né? E nem a total identificação com ele. Sempre vai ter uma área de tensão. Se não houvesse o elemento feminino na alma do homem, ele não procuraria uma mulher, não precisa de mulher. Ele só precisaria de outro homem. Então, esse é um dos aspectos mais belos da existência. Essa tensão. É uma das coisas mais lindas que tem na existência. Eu sei que eu penso nisso, eu fico maravilhado. No entanto, existem, como é que se diz, muitas maneiras de você rejeitar isso, de você pular fora dessa realidade. A desidentificação com o seu sexo é uma delas, a identificação total é outra, tá certo? O moralismo que se horroriza ante as chamadas perversões também é outra. Porque tudo isso existe, essa possibilidade total das perversões, dos erros,
Perversões são erros de imaginação apenas, né? Por que chama perversão? Per quer dizer em torno. Né? Perversão quer dizer literalmente mijar fora do pinico. Está vertendo ali, mas não está vertendo dentro, está vertendo em volta. Tá certo? Então, o sujeito errou, ele foi acertar, mas acertou em volta. Isto faz parte da estrutura humana, e faz parte do drama humano. Né? E tem que ser aceito como, vamos dizer, como parte do nosso destino.